A palavra. Sem máscara, pode retirar a máscara para se ouvir melhor. Estás afastado. Eu tenho muitos estudos feitos sobre a minha poesia, muitos mesmo. Mas esses estudos que eu tenho feito não são para publicar, são estudos em que eu experimento e aprofundo aquilo que eu chamo a poiesis. Porque a poiesis será uma parte da poética, aquela parte a que nós normalmente chamamos composição literária. Isto é, como se compõe um poema. Eu desde muito cedo me fez espécie o facto de que a poesia, que é uma linguagem complexa, em qualquer época, não precisar de que o poeta vá para o conservatório de poesia, não há conservatório de poesia, não há nada. Como é que o poeta aprende, consegue apropriar-se de uma linguagem por vezes extremamente complicada, complexa? Como é que é possível? Ora bem, não tem que estudar harmonia, não tem que estudar contraponto, não tem que estudar não sei o quê, não é? E então começa a escrever, e agora das duas uma. Ou escreve e aquilo passa, não é? Escreve uns poemas e aquilo passa, ou então nunca mais passa. E nessa altura não escreve em vão. Vai aprendendo, porque a prática vai levando, né? Depois lê os autores, pronto. De maneira que esses estudos que eu faço é nesta óptica. Fazer estudos sobre a minha poesia para publicar, penso que não faz sentido. Eu penso que não faz sentido. Embora admita que outros o façam perfeitamente. Mas eu acho que não. Então eu achei que mais valeria eu ler alguns poemas do livro. Talvez vocês gostem de ouvir como é que eu leio os poemas. Pronto, e seria isso que eu vou fazer. Eu selecionei, escolhi, sem grande preocupação, escolhi alguns poemas dos vários ciclos que aqui estão representados. Esta escolha, isto não é bem aquilo que eu entendo por antologia, mas é uma escolha de poemas, é a escolha que o autor faz dos seus poemas, não é? Que até nem sempre serão os mais representativos. Sei lá, eu poderia fazer uma outra seleção com poemas que não estão aqui, da mesma época. Pronto, escolhi os que estão aqui. E destes, escolhi estes que vou ler. Da passagem do Forasteiro. A passagem do Forasteiro é uma das minhas poucas viagens. Eu sou uma pessoa muito pouco viajada, ou até nem serei quase nada. Eu fui aqui, a minha deslocação de cá, bem, por país, desloquei-me, conheço coisas, mas sair do país fui à Espanha. E nem mesmo em Espanha nunca fui a Madrid. A minha primeira tentação era a Granada. Porque eu lembro-me que eu em miúdo, encontrei em casa um livro achado numa fábrica de papel. Um livro que foi para o farrapo de uma fábrica de papel e veio parar à minha casa porque eu tinha um familiar que trabalhava nessa fábrica. E então o livro era um livro de história que se calhar vocês já ouviram falar, não? Era a história de Portugal de Fortunato de Almeida. Tinha umas gravuras e nas gravuras havia umas 2 ou 3 que eram sobre Alhambra, sobre o Palácio de Alhambra. E eu teria 9 anos, andaria na 3ª classe ou coisa assim. E aquilo prendeu-me de uma maneira incrível, aquilo prendeu-me muito. E ficou-me a Alhambra, e um tanto, ora vamos ver, uma certa curiosidade por uma civilização ali que eu até nem sabia o que seria uma civilização, mas qualquer coisa diferente, não é? Aquilo ficou-me ali, qualquer coisa que me prendeu muito. E então, uma das primeiras coisas, quando eu resolvi sair daqui,
talvez mais até a rogo da minha mulher, que gosta muito de viajar, fazendo-lhe quase mais um. Pronto, eu que nunca vou com ela, eu que fico em casa, nunca vou, mas pronto, lá fui a Granada. E depois fui ao norte de Espanha, fui a Granada, passei por Sevilha, estive em Córdoba, fui ao norte aqui de Espanha, que também. Aí tem uma coisa muito curiosa, que foi uma coisa que a coisa era Covadonga, não é? Que tem. Mas foi uma coisa espantosa quando eu chego a Covadonga. O que é que eu encontro? Encontro um santuário, vendo santinhos, todas coisas e tal, mas notícias sobre a história do Pelágio não encontrei nada. Pronto, foi assim uma coisa. E então eu, nestas viagens, para abreviar, eu normalmente registro impressões recebidas. Não faço os poemas logo, mas aquelas impressões que me ficam e que se mantêm, que não acabam por se... ficam e dão muitas vezes o tal poema. Portanto, a passagem do forasteiro é aquele que não é dali, passa por ali e fala de coisas que viu. É a ideia. Então, a Capela da Praça, em Arcos de Valdevez. Capela da Praça, em Arcos de Valdevez. Uma capelinha pequenina, é assim do género daqui da igreja de Sulfeita, da igreja velha, mas é uma coisinha pequenina, uma capelinha pequenina, mas assim num românico bastante... E então o poema é assim. Em tudo o românico puro, que é um romano bastardo, pedra tosca de um tempo escuro, num olhar que preza o claro. A capela, o suficiente para o túmulo que bem há de conservar, na ilusão do sempre, ossos pó já sol do abade. Ardente crente que teve, piedoso o gosto de mandar erguer um forte, se guardar do mundo este que o moleste. Lá está o túmulo à direita, caixa de pedra, louca ideia, talvez perfeita. Todo na caixa, outra vez oca. Alto Alentejo dentro. Isto foi uma viagem cá dentro, pelo Alentejo, Porto Alegre, por ali à volta, Maivão, a Vila Viçosa. Enquanto passo de carro, vejo passar o Alentejo. De tudo, o que mais invejo é a sombra de um chaparro. Vejo passar o Alentejo, aqui parado, sentado, dentro do carro, apressado, nem eu sei porque desejo. Na planície que vejo, não sei que mais me procura, se a minha inquieta se cura, se esta sede de Alentejo. Vasto silêncio tão mudo, eu por aqui me revejo. Passa por mim o Alentejo, passo por ele e é tudo. Alhambra. Cálido é por Alhambra o pesaroso inverno. E no terno Generalife, suave o verão. Não serão muito mais e melhores nos jardins, regatinhos e lagos no paraíso. Regala-se a favorita, enquanto espera o sultão, nalgum árduo nó do poder. Na muralha, na escarpa, o zai, a mansão celeste, outras não haverá. Sala de las dos hermanas. Selões e calígrafos bordaram as paredes de linho, içaram as mucarnas. Privadas do amor, podiam vê-lo as cativas.
detrás da gelosia. Podiam desejá-lo, cegas do alto mirador nos jardins. Capilha Real, Granada, a Capilha Real. O turismo dispõe os santos, os túmulos, a pintura flamenga, dispõe as pratas, o ouro, relíquias, paramentos e eminências. Desce-se alguns degraus à cripta para ver seladas 5 tumbas. Deveram ser de vidro as herméticas caixas de chumbo. Agora de devastações 4. Na primeira escolha, estão as devastações, os ciclos 1 e 2. Agora é os ciclos 1, 2 e 3. E agora, nesta última escolha, vem as devastações 4 e 5. Aqui, das devastações 4. Capa de revista. Será interessante, talvez, eu dizer-vos que no café havia um quiosque. É um café que eu frequento diariamente. Havia um quiosque que agora não há. E havia revistas expostas, não é? E depois tocava com as capas, e os que sabem como são as capas, apelativas e tal. Portanto, e uma capa daquelas provocou este poema, este soneto. É um soneto. Perfeita, leio. Acaso a tal mulher que na vistosa capa alguém nos mostra? E não a mostrarão como ela quer, e não a mostrarão quanto ela gosta. Despiram-na de jeito a ficar nua e entre sedas e sedas, de tal modo que o sol que se lhe vê é mais a lua que lhe tapa e destapa o corpo todo. Porém, é esse engodo que nos lança um olhar de soslaio envernizado que dá por pronto o corpo para a dança, sem que o perceba o leigo ajoelhado. De mãos postas, o leigo, em oração, devoto na mais casta devoção. Sorriso no espelho. Teríamos deixado estas cidades se o sol voltasse à terra e a verdura lavrasse ainda pura nas saudades, agora cimenteiras, na secura. Em noites pernoitando, recordando, cão ladrando ao céu enluarado, miragem sem futuro desfolhado na arca abandonada de algum quarto. Sorria para si, se barbeando, vendo no espelho a ruga fatigada de sorrir uma vez de vez em quando tudo se vê, já quase nada. Chega cedo o outono, já nos molha, cai sem mais um liame em cada folha. Empréstimos. Brindaram-nos a crédito e nós fomos, gostosamente, ao tempo, endividando. Os nossos benfeitores, em tudo donos, fabricantes de sonhos, nós sonhando. E sonhando, chegamos à quimera que é agora, na chuva deste inverno, ver a neve cobrir a primavera com juros que no verão serão o inferno. Talvez que mortos nós obteremos na dívida o perdão honradamente e a pedra tumular que mereceremos. Quem aqui jaz em paz foi boa gente, ouvindo nossos filhos essa voz, endividados eles como nós. E agora os cantares. Os cantares é também um ciclo, é também um conjunto de poemas que está aberto, não é um conjunto fechado. E, portanto, vai passando
Agora é os cantares 3 nesta nova escolha. Portanto, os 2 primeiros vêm na outra. Cantares. O governo discursando, bem parece, quanto ilude um ladrão que anda roubando a fingir de Robin Hood. Bem parece, reparando do diabo advogado, nesse estado estagiando sempre por conta do Estado. O arco, sempre no ombro, uma aljava, bem por vida, por lei a bolsa ou a vida, um reino todo, um reino tem o seu dono. O amor é como a rosa, quando a rosa está madura, de tão viçosa, esperando o que procura. Não procure na cegueira dessa alegria que chega, quase sempre sem maneira de conseguir o que leva. Outro cantar. Quisera fugir do mundo para melhor o alcançar, poder ser um vagabundo, provar o mundo, custar. Jornaleiro, sem servir algum qualquer suzerano, cavar, semear, florir os dias em cada ano. Mas tenho um irmão que chora num palheirinho que o prende. Passa a vida a ir embora. A vida ninguém entende. As glosas. As glosas são feitas sobre um mote, naturalmente. Esse mote vem de quê? Vem de cantares tradicionais. Este, por exemplo, é: o anel que tu me deste era de vidro, quebrou-se. Portanto, é o mote. E agora a glosa. O tempo, quando ele preste, cedo leva quanto trouxe. O anel que tu me deste era de vidro, quebrou-se. Melhor fora que o anel fosse anel de fantasia. No dedo da poesia teria o sabor do mel. Pechesbeck, e eu o queria, se lhe sentir o valor de ser anel por amor de alguma sabedoria. De alguma sabedoria, de quem não sabe, senão de coisas do coração que o coração aprecia. Se aras de tempo agreste, vem a senhora da Foice. O anel que tu me deste era de vidro. Outra glosa, o mote é: eu fui ao mar à laranja, coisa que lá não havia. Eu nunca encontrei na poesia erudita coisa superior a isto. Isto é anónimo do povo, não é? Terá sido apurado de geração em geração, é qualquer coisa de fabuloso. Eu fui ao mar à laranja, coisa que lá não havia. E então a glosa é assim: andei por becos de estranja, carreando noite e dia. Eu fui ao mar à laranja, coisa que lá não havia. A noite fazia medo, atrás de luz que não vem. O coração desde cedo veste de negro também. Por mim, por mais pedras que se arraste, cada pedra atrás de pedra, nenhuma dor se nos parte, nenhuma pedra se quebra. E não se apaga essa chama, essa luz sempre tão alta, e nós aqui no asfalto, pior que lodo na lama. O luar tem uma franja de luz pura, que é tão viva. Eu fui ao mar à laranja, coisa que lá não havia. O outro cantar tem como mote: hei de cantar, hei de rir, que a tristeza não faz bem. Eu estou a ler isto sem óculos e faz-me diferença.
fica agora, se me dá licença. Se não esqueceste, é melhor pôr, claro. Agora, se me dá licença, tenho sem isto. Isto ajuda. Hei de cantar, hei de rir, que a tristeza não faz bem. Precisa-se divertir, quem teve, perdeu, não tem. Hei de cantar, hei de rir, que a tristeza não faz bem. Não quero perder o siso com o seu comedimento. Não rejeito paraíso se me dá contentamento. Ó sol ardente, ó sombrinhas, ó giestas esflorecidas, ó rosas, ó madressilvas tão possuídas de vida. E venha o tempo de nada, que não verei que o há. Seja tudo madrugada, mesmo acabada, amanhã. Não me julgo mal ninguém, se parou para me ouvir. Hei de cantar, hei de rir, que a tristeza não faz bem. As elegias, as casas. Acho que as elegias são de 2018, a partir até de 2018. As casas. Apertadas as casas, com seus verdes ramos nos cortinados das janelas, e nós por falta deles, dentro delas, sob o olhar dos quadros nas paredes. A ver iluminar-se por fevereiro verduras acabando de nevar, um engenhoso cheiro a fervilhar na TV jardinando um jardineiro. Enconchados assim, nestas cidades, cavando palmo a palmo os seus cimentos de bancos, e são tantos, sem assentos para tantas exaustas soledades. Chegando estarão já ao desbarato rios de puro ouro e avenidas, não o pétreo tesouro do rei Midas, um ouro todo ele de plástico. Morre-se devagar. Morre-se devagar, por este tempo célere, uma quietude exasperada, sem espera, sem esperança, sem mais nada que impiedade, neve, chuva, vento. Dormia num portal aberto à rua, bafejada pelo frio que fazia. Se alguém passava e via, nada via, de pedra ao coração da mais dura. Se sonhava, dormia num celeiro, cama de feno, um quarto privativo, sentia até no corpo ressequido o conforto de um banho de chuveiro. Então amanhecera e acordava, por nada, sem motivo, sem razão, abandonada à cama de cartão, uns farrapos na mão, leve, abalada. Nós que somos iguais. Por desertos na vida, há fabulosas cidades vicejando na tristeza de quem por elas vive da pobreza, tratando um roseiral, não tendo rosas. Muitas são as aldeias nesse sono de quem fugindo à fome as abandona, e se descrente o pobre por lá torna, verá que tudo morre ao abandono. E sempre por mais longe andam turistas, fugidos de umas terras noutras terras, na crença de haver terras nunca vistas, lugarejos, aldeias, mudos, serras. E todas tão frondosas de penedos, rosas, museus, castelos, catedrais, na esperança de haver sempre um pouco mais, nós que somos iguais no que não temos. Versos do Manuel. O Manuel é uma personagem que é criada, não é propriamente não é um heterónimo, não é? Mas é uma figura, pronto, é um personagem criado que fala por si própria, não é? Pronto, embora o autor seja eu. E então não são os versos que ele faz. É um improvisador, é um poeta assim do género do António Leixo. Ele mesmo, há outros poemas em que ele é comparado exatamente, ele tem o António Leixo por mestre. Então,
Um dia caiu na rua um cravo vermelho vivo, como caísse da lua onde era cravo cativo. O povo fechou o cravo, erguendo o cravo na mão, naquela libertação quem vivia desterrado. Já uns senhores no telhado dos ministérios perdidos, todos de fato macaco agitam cravos fingidos. Ora, pois reúne ao povo por essas ruas conselho, urge empunhá-lo de novo o nosso cravo vermelho. Outros versos, outro cantar de Manuel. Diz a fábula que um menino, tendo nascido em Belém, teve de visita quem viu numa estrela o caminho. Entre os reis do deserto ardente, onde o sol arde melhor, cada qual com o seu presente, Gaspar, Baltazar, Melchior. Trema o menino de frio nas palhinhas de um curral, sem vaquinha, sem burrinho, sem nada de especial. Vem Melchior, Baltazar, cada qual com o seu tesouro. Logo a matar vem Gaspar, deixa a palha, leva o ouro. A matraca matraqueia, molda, modela a seu gosto o rosto daquela ideia que talha o rosto do povo e que bem que funciona na sua falsidade para quem nela ressona, houve uns pingos de verdade. Receita que, sendo antiga, sempre entropece quem anda, levado pela cantiga da matraca quando canta. Para estarmos mais seguros, sentados em nossos bancos, fizeram contas aos juros um tanto mais por uns tantos. Calcularam por defeito os ganhos no mês ao ano e não se perceba o dano, tudo pareça perfeito. E sem mexer no sistema, tudo pareça mudar do modo mais salutar, ou mais do mesmo, não é mesmo? A fada. Aqui gostava de dizer-vos que a fada é a minha avó. A minha avó, a quem eu muito devo mesmo. Fui criado com ela, a minha mãe estava ao lado. Mas era a minha avó, a minha verdadeira mãe foi a minha avó. A mãe também foi mãe, claro, mas não estou a dizer o contrário. Mas a minha avó foi extraordinária. Contava-me histórias, estava a cozinhar, ia contar-me histórias, ia falar comigo. Foi uma avó verdadeiramente extraordinária. Pois tem outras coisas, que não venho aqui a propósito de contar, iria alongar muito, coisas verdadeiramente extraordinárias. A minha avó era uma mulher, pronto, realmente extraordinária. E então ela contava-me histórias. E eu hoje estou a ouvi-la, essas histórias. Só que eu ouço as histórias hoje, 80 anos depois, não é? E as histórias ganham uma dimensão, não é? E então são esses os poemas. A Torre da Má Hora. Essa Torre da Má Hora, quem lá vai, nunca mais torna. Quantas vezes eu fui lá, à noitinha, de manhã. Quantas vezes eu subi ao torreão do castelo, preso o leão que bem vi por o fio de um cabelo. Guardo ainda esse cabelo e o cadeado de ferro, e vejo ainda o leão bem amarrado ao portão. Subo a torre onde está presa a desgraçada princesa. Ranja em degraus nos meus passos, a princesa nos meus braços. Carochinha. Quem melhor varria era a carochinha, varria a cozinha, era a poesia. Com 5 tostões, comprava vestido, vinham 3 paixões para um só marido. O mal foi aquela maldita panela, delícia que vinha de um cheiro que tinha. A dúvida minha, sem sombra de dúvida, era se a poesia ficara viúva. O Rocinol e o Imperador. Eu fui imperador, nem servo, nem senhor, nos confins do Oriente que me lembre. E tinha por sinal também um rocinol que me vinha cantar da lua ao luar. Um dia se perdeu, um mecânico me deu um rocinol mecânico, até na pena metálico.
magnífico presente de um mecânico do Ocidente. Porém, há qualquer erro num rocinol de ferro. O caldo de pedra esperava o frade. Chegava mais tarde. O frade chegava por mim que o chamava. Quando ele pedia a água, a panela, eu logo caía naquela esparrela. A boca desperta, soprava a fervura, toucinho e verdura, um ovo e a pedra. A pedra, quem sabe, é o frade, que aguarda. A razão de frade cristalina é parda. Devastações 5. Os bois. Labram os bois a terra. Lavram tudo. Mas parecem tratores de carne e osso. Puxavam, resfolgavam, vejo e ouço. Dão-me alguma razão pedindo estudo. E sempre que os encaro, me dão pena, tão cordatos, possantes e tão mansos. E tantos que eles são, os bois são tantos. Já tal os bois, me puxa aqui o poema. Tal mesmo me habita ainda o descampado de uma idade lacustre, sem petróleo, e deste desprovido falatório mal talhado, cerzido, conchavado. Mas como pode um homem esquecer os bois se os viu puxar, lavrar, morrer? As sereias. Para ouvir as sereias, quis Ulisses amarrar-se solidamente ao mastro, evitando trair aquele casto amor que lhe dará dias felizes. Para que não cedesse, quando ouvisse o veneno do amor, como ele canta, certamente lhe vindo essa lembrança, ferido ainda de dor, deixando-se ir-se. E desse modo, um tão arguto herói logrou ouvir o canto das sereias, como que lá de cima das ameias visse ainda de Troia o que ela foi. Fia, desfia, a esposa, o abandono. Argos não quer morrer sem ver o dono. O pucarinho. Desse barro da alma faz o poeta o trabalho do leiro que lhe cabe, e se disso que faz, o que ele sabe, tudo quanto ele saiba, pouco presta. Essa sua olaria prestimosa, em sua serventia e seu encanto, é trabalhar no barro sempre quando faça algum pucarinho e sua rosa. Uma formosa rosa marchetada por dedos que no jeito e no sorriso viesse de jardins do paraíso sorrir em pobre casa, sem mais nada. Artesão, o poeta, pois então, o que precise faz por sua mão. Cantares 4. Fiozinho d'água por aqui passando, ignora a mágoa que lhe está cantando. Momento a momento sua correnteza é a natureza de matéria e tempo. Canta sem receio do que possa vir, sem o devaneio de o ver florir. Canta sem esforço, quanto mais reparo no esforço nosso de cantar claro. 1000 vidas podem ser nadas, tendo vivido 100 anos, julgando nós que nos vamos como por contos de fadas. Pode o céu não existir, pode Deus não ser senão essa nossa projeção para a gente se medir. Não foram esses estragos de agressões e de baixezas, todas essas realezas às cavalitas de escravos. Cedo que acordava, a janela abria, ainda madrugada mal o sol nascia.
Era um novo dia, o que mais amava, com essa alegria que o amor lhe dava. Que só por amor a flor sentia, não doer a dor que o amor fazia. E lá vinha o dia em que tropeçava, o amor quebrava, a flor caía. Tive um amigo que lia quantos poemas lhe dava, vendo eu que ele gostava de ler o que eu escrevia, ouvindo o que ele dizia, o que ele lia, mostrava, quanto eu ignorava, no que julgava sabia. O poema não confia no que lavra quem o lavra. Confia mais na palavra que lavra a poesia. Pronto. Não sei se haverá tempo de ler um bocadinho do Naval. Gostava de fazer. Pode ser. Não sei. Sim, veja claro. lá a hora. Veja lá. Não, ainda é cedo. Claro. O Naval. O Naval eu tenho. Tenho tudo aqui, mas aqui foi por uma questão de facilidade. Mas o Naval. O Naval. Um dos encantos que me ficou toda a vida foi o Naval em Flor. O Naval em Flor é uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque vem quando tudo morreu, quando no inverno, tudo, e ainda não nasceu a erva, ou a erva ainda está, e o Naval já está a aparecer com uma luminosidade que é um amarelo esverdeado, quer dizer, o amarelo da flor e o verde é uma coisa, para mim, é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Bom, e depois isso levanta associações de ideias, o Naval, as imagens do Naval, as imagens que o Naval desencadeia depois, durante a vida. A febre de fevereiro incendeia o Naval. Um jubiloso canto se esparge, levanta a neve sua férrea brancura e vai. Alguns preparam viagem às andorinhas, o lavrador planeia pastos e sementeiras, ao ferreiro parece-lhe mais leve o ferro. Também a escola se dá conta de uma luz alegre. Os 4 muros da sala abrem janelas, o mestre destranca a porta. Chegam ao quadro negro revoadas de pássaros. As crianças não sabem o que se passa. Desatam a correr, a saltar, olham o céu, o sol. Os velhos, acordando na juventude perdida, quase esquecem os anos. Chegam a saber e fala. Abre ao meio a razão, sentindo sobre as cordas tensas seu arco. A lição nos foi sempre medida, desmedida, ditada, decorada, batida, diz o mestre. O melhor da criança está nos desenhos. Sua escrita aprendida arriscando o chão, os muros brancos da quinta. A criança tropeça e aprende, e só do airoso rosto dá conta do carreiro por onde vai. Nos desenhos de Nádia corre um rio que é seu, vicejam casas. Sem lareira à cozinha, tem na jarra a flor. O quadro negro espera a luz do giz. Uma nuvem passando assombra a mão, a pedra do poema no meio do caminho. É uma citação de Drummond de Andrade, a pedra no meio do caminho. Mas o sol, filho pródigo, regressa ao lar, o desenho ladeia a pedra. Nádia tateia a frase na rude ortografia, se ouve a draga no rio movendo areia, na janela remando o sável. Por uns quantos cadernos se inquieta o mestre. Desenho, conto, poema, são diálogo. Nádia será ainda alguém mais quem lê, mas assusta ao futuro este tempo que corre. Nos caminhos da história, medos da infância, o mestre. Nádia perdeu a avó. Os contos não lhes contou a mãe, da manhã à noite em serviço para as senhoras. Da torre da má hora ninguém torna, só o gato maltês vem outra vez. A ternura dos versos nos manuais,
Lembra-se dela, ó mestre. Sorriu. Nádia já lê sobrevoando as sílabas. Não vê cada folhinha que faz o verde. Vê a verdura. Lá do alto do bosque leva ao mestre a criança a passear as árvores, ramos e folhas. Ouvia o mestre, seu mestre, martelar na memória. O que ouvia parecia na rouquidão o fonógrafo velho do tio António. Diz, eram 40 almas escurecendo a sala. A criança se faz por si mesma entre os mais. E nesse encontro o mestre se faz mestre. Nas traseiras da guerra, o manual modulava o lusito, Deus, a família. Cantavam cães e pastores, o pai entrava na paz jolar lá no alto castelo com a bandeira. As virtudes maiores são humildade, fé, temor a Deus, bem servir, melhor obedecer que mandar. Valia a horta, a sardinha salgada, umas poucas galinhas. Passejava-se as calças, que a moda manda agora que sejam rotas. O naval acordava a criança para o jogo da cabra, do caça. O bombarqueiro esperava o último da roda. Brincava-se com água, terra, lama. Crianças, muitas, perdem-se no naval despojadas dele. Pés descalços na neve, calejados na neve. A senhora da quinta vinha saber do menino, receosa das companhias. A escola é pública, dizia o mestre. Amarrada ao programa, às normas, aos baldios da formação, nos trilhos dos manuais, a instrução mais parecia um comboio trôpego. Não são serviços rurais, são gente pobre dobrada à ordem, empregada na jorna legal ao roubo, mas em paz na verdura chegando à noite. Num canto, num recanto inútil, aos festivos mercados, às gralhas sábias, o pobre é ainda um homem, reza embora ao vazio. O mestre viu na fabulosa luz o naval em flor, e na flor o verme. Cedo a criança descobre a morte e aprende a viver com ela. Desenhar, ler, voar, rastejar, magoar-se. A criança, por seus refúgios, preserva nela o humano. O desejo procura um ato. Aprendeu o mestre, ensinaram-lhe que o mundo era nobreza, clero, guerra, ao mesmo tempo rapina e tirocínio. Mais tarde perguntava um poema quem teria arrastado as pedras erguendo Tebas. É uma citação de Brecht. Como se nada fosse, uma lava de gentes lavrou, semeou, colheu, morreu à fome quando não chacinada. Não chores, Nádia. Chora. E que pode dizer a escola, ao ministro, se escasseia a verba para a defesa? Veio em normas lembrando à educação o futuro e de seguida os cortes nos gastos. O tempo mata-nos. Todavia, é no tempo que o mundo é. É no tempo que cabe cada dos nossos gestos, um abraço, um gosto, um desgosto. Fazemos-nos no tempo e nele nos medimos. E quem diz é o naval. Quando abrem flor, se faz palha, apodrece. Não vamos, diz o mestre, rejeitar o presente, querer barrar o futuro, mas não vendam a terra. Abram as jaulas nas cidades, aos animais cativos. Para que tantas torres tão altas catedrais? Nos desenhos de Nádia, cada linha vai em seu regatinho, ladeia escolhos. Uma nuvem por vezes lhe empeça a mão, mas logo avança a mão e outra vez o mundo é a laranja azul da luar. É a citação da luar. Retrógrado, terão dito do mestre. E terá dito o mestre, o que venha por bem é bom. Ele há dito na sala, na praça pública. Numa acanhada sala, 40 almas com as contas nas louças, 30 delas descalças, um saco velho pela cabeça ameaçando a chuva. Os tempos mudam. Das calças remendadas às calças rotas nas lojas. Recorda, seu mestre, o mestre. As agências de rating pesam cordões às bolsas. Vestimos à medida de quem a faz.
Talvez o sono, quem durma, sonhe não acordar. Em vésperas ancestrais, o Naval deu a fênix aos primeiros agricultores, aos da pedra. Os preciosos deuses se apropriaram dela, essa ave de fogo. Para os mortais, deixaram os ilustres o conto de fadas. O Naval é o voo da cotovia ao encontro do sol, é o canto de uma alvorada. O último Naval é o da criança envelhecida. Obrigado, Domingos. Muito obrigado. Obrigado.